Olá, bora dar uma espiada no futuro do mercado imobiliário aqui no Brasil? A gente vai juntar os pontos usando dados e projeções para entender o que deve rolar com os imóveis até 2026. E para começar, uma pergunta que mexe com todo mundo. Como vai ser a casa do futuro ali em 2026? Porque, olha, as famílias estão diminuindo, o aluguel está com tudo e a sustentabilidade virou palavra de ordem. Isso tudo está redesenhando o que a gente chama de lar. Então, vamos mergulhar nisso. O que a gente vê aqui é basicamente o nosso mapa. De um lado, as mega tendências, que são essas grandes mudanças na sociedade. Do outro, as expectativas para 2026, ou seja, o que isso significa para o bolso e para o mercado. Agora a gente vai detalhar cada um desses pontos. E tudo começa, claro, com as pessoas, com o jeito que a gente vive. Antes de falar de preço, de juros, a gente precisa entender o que está mudando na sociedade, porque é daí que vem todo o resto. A gente vai focar em 3 megatendências. Pensa nelas como grandes ondas de comportamento que juntas estão mudando completamente o tipo de imóvel que o brasileiro busca. E não é algo para o futuro não, já está acontecendo. A primeira grande onda é demográfica. A família brasileira mudou, está menor, e isso, claro, impacta diretamente no tamanho da casa que as pessoas precisam e querem. E olha só esse dado que mostra isso na prática. A taxa de fecundidade caiu de mais de 2 filhos por mulher para quase 1,5. O que isso significa? Famílias menores. E com famílias menores, a procura por apartamentos e casas mais compactos, mais funcionais, dispara. A lógica é bem simples. Menos gente em casa, menos necessidade de tanto quarto e mais valorização de espaços inteligentes. A segunda mega tendência já é uma virada de chave na mentalidade. Aquela ideia de ter a casa própria a qualquer custo está dando espaço para uma coisa nova, a valorização do acesso, da flexibilidade. O aluguel, que antes era visto como uma fase, hoje é uma escolha de vida para muita gente. E não é só impressão não. Dá uma olhada nessa linha subindo no gráfico. Ela mostra, sem deixar dúvida, que a porcentagem de casas alugadas vem crescendo sem parar desde o ano 2000. Ou seja, essa era do acesso é uma realidade, uma transformação que veio para ficar. Para ter uma ideia, em 2022, a gente chegou num pico de quase 21% de domicílios alugados no país. É um número gigante que só confirma a força dessa tendência como um dos pilares do mercado imobiliário de hoje. E para fechar essa primeira parte, a terceira grande mudança, a consciência ambiental. Olha, sustentabilidade deixou de ser só um discurso bonito, tá? Hoje, ela agrega valor de verdade, valor concreto, no preço de um imóvel. E a prova está aqui. O ponto é que mais da metade das pessoas, 56% para ser exato, já diz que toparia pagar mais caro por um imóvel que seja sustentável. Esse é um recado claríssimo para o mercado todo, para as construtoras. Quem não se adaptar vai ficar para trás. Certo. Então a gente já entendeu como o comportamento das pessoas está mudando. A pergunta agora é: como isso tudo se transforma em números, em tendências para o mercado imobiliário daqui a alguns anos? Então, vamos para a segunda parte da nossa análise e juntar essas tendências sociais com a economia para tentar desenhar o que esperar de 2026. A principal dinâmica que se espera para o mercado é um desequilíbrio bem clássico, na verdade. Vai ter mais gente querendo comprar imóvel do que imóvel novo sendo construído para atender todo mundo. É a boa e velha lei da oferta e da procura, né? Como a gente está vendo aqui a demanda, a procura por imóveis continua lá em cima. Já a oferta, a quantidade de imóveis disponíveis, continua mais limitada. O resultado mais provável disso, os preços tendem a continuar subindo. Outro fator importantíssimo na equação é a economia, claro. E aqui, o protagonista é a taxa de juros. Uma queda nos juros tem o poder de abrir as portas do financiamento imobiliário para muito mais gente. A lógica aqui é uma bola de neve positiva. Pensa assim, os juros caem, o crédito fica mais fácil e mais barato, e isso faz o quê? Libera uma demanda que estava guardada, represada, principalmente da classe média alta, que estava só esperando um cenário melhor para finalmente comprar. Mas não é só o mercado de médio e alto padrão que move o setor. Existe outro pilar gigantesco que dá muita estabilidade, que são os programas habitacionais do governo. O Minha Casa Minha Vida é como se fosse o alicerce do setor. Ele garante que sempre vai ter uma demanda forte e constante, o que traz uma segurança, uma previsibilidade econômica para uma fatia enorme e super importante do mercado. Ok, então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. As mudanças de comportamento, as projeções de economia. Qual é o resumo da ópera? Qual é o cenário geral que se desenha para 2026? Resumindo, a expectativa é que os imóveis continuem se valorizando, principalmente por causa dessa demanda alta com pouca oferta.
Ao mesmo tempo, o crédito para financiar deve ficar mais fácil de conseguir. E, o mais importante, as prioridades na hora de escolher um lar estão mudando para imóveis menores, sustentáveis e com a opção flexível do aluguel ganhando cada vez mais força. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Num cenário onde os preços sobem, mas a liberdade e a flexibilidade são cada vez mais valorizadas, a grande questão para 2026 vai ser essa: vale mais a segurança de comprar ou a liberdade de alugar? A resposta para essa pergunta vai definir não só o mercado, mas o futuro do nosso jeito de morar.